maravilhosos. Vamos à nossa segunda aula de radioatividade. Nessa aula aqui a gente vai falar de fissão nuclear, fusão nuclear. Ela é uma aula mais curta, eu estou deixando a aula mais trabalhosa para o final, maravilhosa. Porque senão essa aula aqui vira 1h30 de bate-papo, de contaiada. Então estou pegando essa aula mais curta e estou deixando a aula mais extensa para a próxima semana. Então a gente vai falar de fissão e fusão nuclear. Vamos lá. Maravilhoso. Fissão nuclear. Fissão quer dizer quebra. Então, fazer uma fissão é quebrar. Fazer uma fusão é juntar. Na fusão, a massa do elemento aumenta. Na fissão, a massa do elemento diminui. Então, fissão nuclear, maravilhoso, ela ocorre na bomba atômica, usina termonuclear. Então, está aqui a reação, ó. Urânio 23592 sendo bombardeado por nêutrons. Para essa reação acontecer, maravilhoso, eu preciso jogar o primeiro nêutron. A vantagem de você bombardear com nêutron, maravilhoso, é que você pode bombardear com baixa velocidade. O nêutron não tem carga, então ele vem com baixa velocidade e penetra no núcleo de átomo de urânio. Agora, aquele LHC europeu, que é o Large Hadron Collider, ele faz o bombardeamento de núcleos com próton. O grande problema é que o núcleo é positivo e o próton é positivo. Então, esse LHC europeu, que é o Large Hadron Collider, você tem que acelerar o próton a velocidade próximas à velocidade da luz. Aí, quando o próton está com a velocidade próxima à velocidade da luz, a força de repulsão entre o próton e o nêutron, a força de repulsão entre o próton e o núcleo não é suficiente para desviar o próton da trajetória, porque ele está com uma velocidade muito alta. Aí o próton penetra no núcleo. Então, para fazer bombardeamento com prótons com alta velocidade, bombardeamento com nêutrons, baixa velocidade. Curiosidade. Então, maravilhoso. O que eu coloquei aqui na tela do computador é uma das possibilidades de fissão nuclear. Então, nesse caso aqui, eu estou quebrando o urânio, ele está se transformando em criptônio e bário. Então, você não precisa saber o que o cara... no que o elemento vai se transformar. Você tem que conseguir interpretar essa reação. E pode ver que está balanceadinha, maravilhosa. Ó, a massa que está entrando antes da flecha aqui, ó, 235 mais 1 dá 236. É igual a massa que sai. Só para eu conferir aqui, ó, 91 mais 142 mais a massa de 3 nêutrons. 3 vezes 1, 3. 236, tá certo? Entrou 236, saiu 236. E a carga que entra é igual a carga que sai. A reação tem que estar balanceada. Se você somar 36 mais 56, está dando 92, está certinho. Bom, essa reação então ocorre, maravilhosa. Bomba atômica, usina termonuclear. Quando você for argumentar sobre a energia nuclear, maravilhosa, você, se for fazer uma redação, algum tema, você tem que eu tenho que fornecer os prós e os contras dessa tecnologia. Não é só contra. Se não tivesse nada a favor, não existiria usina termonuclear, maravilhosa. Tem os seus prós e os seus contras. Você tem que saber argumentar ou elogiar ou criticar essa forma de energia, porque não é só prejuízo. Ela traz benefícios também, tem vantagens e desvantagens. Porque às vezes a pessoa sai criticando, né, maravilhoso? E se fosse só fatores negativos, não, essa tecnologia seria abandonada. E não é verdade. Então vamos começar a interpretar. A primeira observação maravilhosa. Perceba que eu joguei um nêutron. E quando eu jogo um nêutron, a reação libera 3 nêutrons. Então essa liberação de nêutrons, a primeira observação aqui, ó, essa liberação de nêutrons, ela garante reação em cadeia. Para essa reação começar, eu preciso jogar o primeiro nêutron. A hora que colide o primeiro nêutron, o átomo de urânio ele libera 3 nêutrons.
E cada um desses nêutrons vão romper 3 átomos de urânio e vira um crescimento exponencial. 1 vira 3, 3 vira 9, 9 vira 81. É um crescimento exponencial. Então essa liberação de nêutrons garante a reação em cadeia. Maravilhoso. Na bomba atômica, eu não quero parar essa reação. Eu quero que vá até acabar todo o elemento radioativo que eu coloquei lá dentro. Agora, na usina termonuclear, você tem que controlar. Senão acontece o que aconteceu em Chernobyl. À medida que a reação vai acontecendo, a reação em cadeia vai acontecendo, maravilhoso, você vai quebrando núcleos de átomos de urânio. E quanto mais núcleo você arrebenta, mais energia a reação libera. Então, essa liberação de energia faz evaporar a água que está no trocador de calor do reator. Quando a água evapora, esse vapor de água gira a turbina e, girando a turbina, você produz energia elétrica. Aí o que acontece? Você não pode deixar a temperatura da usina aumentar demais. Então você tem que desacelerar essa reação de fissão nuclear. Como que você desacelera? Uma alternativa que a gente tem para desacelerar essa reação é injetar barras de grafite maravilhoso. O grafite funciona como um amortecedor de nêutrons. A hora que o nêutron bate no grafite, ele desacelera, ele perde velocidade e você diminui a cinética de desintegração do urânio 235. Então vai abaixar a temperatura do reator. Então, e se abaixar demais, aí você extrai, você retira a barra de grafite de dentro do reator para a reação começar a acelerar de novo. Então, nas usinas termonucleares, você fica o dia inteiro. Injeta grafite no reator, tira grafite no reator. Porque você não pode nem deixar a reação esquentar demais, nem deixar a temperatura diminuir demais. Porque se a temperatura ficar muito baixa, você não evapora a água, não gera energia. Lá em Chernobyl, maravilhoso. Porque qual que é a vantagem da barra de grafite? O grafite ele suporta até 3.000 graus Celsius. Como o reator é muito quente, maravilhoso, você tem que ter uma substância que funciona como amortecedor de nêutrons e suporte alta temperatura, que é o grafite. Em Chernobyl, passou da hora de injetar o grafite, maravilhoso. Aí a temperatura aumentou demais, a própria barra de grafite começou a entrar em combustão e gerou tanta matéria dentro do reator que a barra de grafite tentava entrar e escapava matéria no reator da usina termonuclear. Tanto que nessa aula aqui eu costumo indicar 2 filmes maravilhosos. Um chama Rádio Biquíni. Tem no YouTube, maravilhoso. A Rádio Biquíni foi uma experiência da primeira bomba termonuclear que os Estados Unidos detonaram. E qual que foi o problema? Eles fizeram experiência com os próprios marinheiros. É um filme muito triste, viu? Maravilhoso. Você vê o marinheiro lá do navio, aí ele acabou de cair a bomba termonuclear, a pessoa desce na ilha, maravilhosa. E não pode, acabou de cair a bomba termonuclear, está o marinheiro, o cinegrafista andando dentro da ilha, maravilhoso, morreu todo mundo, só que demorou para morrer, né? Quando eles voltam para o navio, vocês verão no filme, é uma coisa triste, eu não vou contar o final, mas é um documentário isso, maravilhoso. Então esse primeiro filme chama Rádio Biquíni, e depois tem um segundo filme interessante que tem a ver com a matéria que a gente vai estar estudando, que chama Universos Paralelos, Universos Paralelos, da BBC, de Londres, maravilhosa, é uma empresa séria. Lá vai ter astrofísico tentando dar exemplos bem simples para que você consiga entender, porque às vezes os caras viajam tanto que você não consegue entender o linguajar. Então os 2 filmes que eu indico, Rádio Biquíni, tem no YouTube, e Universos Paralelos da BBC. Dá uma procurada lá, se você quiser assistir, é legal. E depois um outro filme legal para assistir, maravilhoso, é do acidente do Césio 137. Tem a reportagem lá para você ficar a par sobre esse assunto aqui, que tem tudo a ver com essa aula que a gente está batendo papo. Então, volta aqui, maravilhosa. A primeira consideração, então, é que essa liberação de nêutrons ela garante a reação em cadeia. Está aqui, ó. Olha o exemplo aí, ó. Você joga um nêutron no núcleo do átomo de urânio, você arrebenta o núcleo, ó,
E esse átomo de urânio vai liberar 3 nêutrons, e cada um desses nêutrons liberados arrebentarão 3 átomos de urânio. Então tá aí. A reação em cadeia, então, é garantida pela liberação de nêutrons. Segunda observação. Essa tecnologia maravilhosa, ela diminui chuva ácida e efeito estufa. O que tem a ver? Maravilhoso. Qual que é a matriz energética da China? A China é movida a carvão. E a queima de carvão, maravilhosa, tem 2 problemas. Quando você queima carvão, produz CO2, gás carbônico, que causa efeito estufa. E uma impureza do carvão é enxofre. Maravilhoso. Quando você queima enxofre, queimou carvão é queimar enxofre. Você produz óxidos de enxofre na atmosfera. Ó, SO2 mais água dá H2SO3. SO3 mais água dá H2SO4, chuva ácida em ambiente poluído. Então, você concorda que se a China utilizar essa tecnologia, ela vai diminuir a queima de carvão? E quanto menos carvão queima, é menos poluição para a natureza maravilhosa. Só para você ter ideia da potência dessa energia, 1 grama de urânio produz a mesma energia que 2 toneladas de carvão. Foi até uma questão de vestibular. Depois vocês verão em termoquímica comigo uma comparação semelhante, maravilhosa. Então, olha que economia. Para cada 1 grama de urânio que você tem, você deixa de queimar 2 toneladas de carvão. É uma massa significativa, maravilhosa. Então, por que diminui chuva ácida, efeito estufa? Porque a matriz energética da China é carvão, você vai substituir essa matriz energética, ou seja, você vai pelo menos diminuir a queima de carbono no carvão e minimizando o problema da chuva ácida, efeito estufa. Segundo problema, usina termonuclear maravilhosa, ela tem validade. O tempo de vida médio, isso é discutido entre os técnicos das usinas termonucleares, maravilhoso. O tempo de vida útil médio de uma usina termonuclear é entre 40 e 50 anos. Maravilhoso. Depois de 50 anos, esgota o combustível termonuclear, aí vai gerar lixo nuclear, porque você tem que desativar a usina. O grande problema, maravilhoso, é que quando esgota a vida útil da usina, por que gera lixo nuclear? Porque o combustível nuclear que tem no reator já não consegue mais evaporar a água, então não produz mais energia elétrica, mas ele tem energia suficiente para matar uma pessoa. Então é inconveniente. E não tem o que fazer. Lixo nuclear é maravilhoso. Cava um buraco no chão, parede de concreto, parede de chumbo, deixa ela enterrada para o resto da vida. Então, você tem que argumentar as vantagens e as desvantagens desse processo. E quarta observação maravilhosa, as usinas antigas, elas causam poluição térmica. Se você viu o acidente de Fukushima na TV, maravilhoso, do lado da usina de Fukushima tinha um chaminézão bem grande e ficava saindo uma fumaça branca. Aquela fumaça branca é líquido condensado, é vapor de água que condensou. Então aquela fumaça que está saindo, maravilhosa, é o vapor de água que condensou que está indo para a atmosfera, não causa dano ambiental nenhum. As usinas termonucleares antigas, elas não têm esse chaminézão gigantesco, aonde que elas liberam vapor de água? No rio, que é a tal da poluição térmica maravilhosa. Olha como funciona. As usinas antigas, para refrigerar o reator, elas desviam o curso do rio, entra água fria do rio na usina, do outro lado sai água quente. Observação maravilhosa. Essa usina ela não contamina o rio com radioatividade, ela só está trocando calor. Entra água fria de um lado, sai água quente de todo o rio. A água inteira do rio aumenta a temperatura. Do outro lado, morrem todos os peixes por falta de oxigênio. Porque isso é uma característica da solubilidade de um gás maravilhoso. Depois vocês terão aula de solubilidade. Quando você aumenta a temperatura, você diminui a solubilidade. Tanto que você não gosta de tomar refrigerante quente, né? O refrigerante quente, se você deixar, por exemplo, uma garrafa de Fanta no sol, e você abrir, depois de 2 horas você abrir, dá aquele jato de refrigerante maravilhoso. Porque quando você aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação das moléculas do gás e ele é expulso do líquido. Então, as usinas termonucleares antigas, que não têm essa chaminé para expelir o líquido condensado,
o vapor de água, as usinas antigas causam poluição térmica, que é a elevação da temperatura da água do rio, o que provoca a diminuição do oxigênio dissolvido na água. Poluição térmica, maravilhosa, é diminuição do oxigênio dissolvido na água. Então tá aí, causa um problema aí no ecossistema. Agora vamos falar da fusão nuclear. Maravilhosa, a fusão nuclear, a fissão nuclear, então, ela ocorre na usina termonuclear e na bomba atômica. A bomba de Hiroshima é a bomba de fissão. A fusão nuclear, maravilhosa, ela ocorre no Sol e na bomba de hidrogênio. Olha a fusão nuclear aqui, maravilhoso, um exemplo de fusão. Você pega 4 átomos de hidrogênio, promove alta pressão, alta temperatura, ele se transforma no átomo de hélio. Como que você reconhece a fusão? A massa do elemento aumenta, maravilhosa. Individualmente, quanto que era a massa do átomo aqui? Ó, 1. Quanto que é a massa final aqui? 4. Então, na fusão nuclear, a massa do elemento formado é maior que a massa do elemento inicial. Olha a observação. Fusão nuclear. União de núcleos menores formando núcleos maiores, então você aumentou o tamanho do núcleo do átomo, e formação de novos elementos químicos, liberando quantidade de energia superior à fissão nuclear. Então a energia que sai na fusão nuclear é muito maior que na fissão. Então a bomba de fissão, que é a bomba de Hiroshima, a energia liberada é menor que a bomba de hidrogênio. Maravilhoso. Essa é a reação que ocorre naturalmente no Sol. O Sol é uma estrela. Eu estava vendo lá um cálculo que dentro do Sol, o Sol comporta em torno de 1 milhão de planetas terras lá dentro. Ele é uma estrela, é uma coisa gigantesca. Então a gravidade no Sol é muito alta. Maravilhosa. Então a gravidade gigantesca do Sol comprime os átomos de hidrogênio. E isso é uma propriedade na química. Quando você comprime a matéria, a temperatura aumenta. Então essa reação ela faz parte, maravilhosa, da cinética natural do Sol. A estrela ela é tão grande, ela vai comprimir os átomos de hidrogênio e começa a reação de fusão nuclear, que produz toda aquela energia característica do Sol. Essa reação ocorre dentro da bomba de hidrogênio também. O grande problema, maravilhoso, é que se eu comparar a gravidade da Terra com a do Sol, a gravidade da Terra é mínima, ela é muito pequena, o Sol é uma estrela. Então, a gente não consegue comprimir o átomo de hidrogênio para acontecer essa reação. Como que a gente comprime dentro da bomba de hidrogênio? Tem um cilindro de aço e na frente do cilindro tem uma massa de hidrogênio e atrás do cilindro tem uma bomba de fissão. Então, a espoleta da bomba de hidrogênio é uma bomba termonuclear. Você explode primeiro a bomba de Hiroshima lá dentro, aí ela vai comprimir ela vai empurrar esse cilindro de aço contra o hidrogênio, aí alta pressão, alta temperatura, vai ocorrer a fusão dos átomos de hidrogênio. E a temperatura aqui passa da casa de milhões de graus Celsius. Essa bomba aqui, ela é perigosa, maravilhosa, poderia destruir o planeta Terra. Você pode até falar, para que tem essa tecnologia? Para que inventa isso? Maravilhoso. É uma segurança para o planeta Terra. Se chegar um meteoro muito grande, você pode subir com uma ogiva de hidrogênio. Imagina a potência. A bomba, você tem que romper o meteoro longe da Terra, senão você vai chover vários fragmentos de meteoro. E é fácil de você desviar o meteoro, mas pelo menos você tem essa tecnologia, que é uma garantia que a humanidade tem, pelo menos é uma alternativa que a gente tem para desviar algum meteoro maior que se aproxime da Terra. Então tá aqui, ó, maravilhoso. Olha um exemplo de fusão nuclear. Inicialmente, eu tenho esse átomo de hidrogênio 2, que é o deutério, que é o hidrogênio 3, que é o trítio. Quando junta dois átomos de hidrogênio, eu formei um átomo de hélio. Perceba, a massa inicial aqui, ó, que é a massa de entrada, tá vendo, maravilhoso? Era 2 e 3, é menor que a massa de saída. Ó. A massa do átomo individualmente aumentou. Aqui eu tinha átomo com massa 2, átomo com massa 3. Aqui eu tenho átomo com massa 4. Então eu formei um núcleo maior, ocorreu uma fusão. Só por observação aqui, ó, essa partícula laranjinha é o próton, a cinza é o nêutron. Olha o nêutron sendo liberado. Legal.
Então, maravilhoso. Vamos aos exercícios. Para o vídeo, tenta fazer o exercício e eu já vou resolvendo aqui. Você, depois que você terminar, acompanha a resolução. Olha o que o cara está falando aí, um poema. A bomba reduz nêutrons e neutrinos e abana-se com o leque da reação em cadeia. Então tá lá. Nesse fragmento do poema, o autor refere-se à bomba atômica de urânio. Essa reação é dita em cadeia por quê? E tem a fissão do urânio 235, ocorre liberação de grande quantidade de calor, isso é verdade. Que dá continuidade à reação, besteira maravilhosa. Não é a liberação de calor que garante reação em cadeia. O que garante reação em cadeia é a liberação de nêutrons. Item B. A fissão do urânio 235 ocorre liberação de energia que vai desintegrando o isótopo 238. Besteira. C. A fissão do urânio 235 ocorre uma liberação de nêutrons que bombardearão outros núcleos. Sim, então tá a explicação aí, ó. Esse exercício 1 do Enem, ó, resposta C. O Enem ama essa matéria, vamos dar a devida atenção, maravilhosa. Vamos ao exercício 2, então, a Unicamp. Para o vídeo rapidinho, depois você vê a resolução. Um filme de ficção muito recente destaca o isótopo 3 do hélio. Isótopo 3, quando a gente fala que o isótopo 3 do hélio, quando ele fala isótopo 3, é o hélio com número de massa 3. Muito abundante na Lua como uma solução para a produção de energia limpa na Terra. Uma das transformações que esse elemento pode sofrer, que justificaria o seu uso como combustível, está esquematicamente representada na reação abaixo, em que o hélio 3 aparece como reagente. Maravilhoso. Vamos identificar. Esse número que está aqui embaixo é um número de prótons. Esse cara tem 2 prótons. Em cima é a massa, né? Se você pegar a massa menos próton, 3 menos 2, ele tem que ter um nêutron. Então, esse núcleo do hélio tem que ter um nêutron e 2 prótons. Portanto, o nêutron é esse átomo mais claro. O próton são esses átomos aqui mais escuros, ó. Porque ele tem 2 prótons e um nêutron. Então, tem que ser o escuro é o próton, o clarinho é o nêutron. Maravilhoso. E qual que é a massa inicial que está entrando aqui? 3. Ó. A massa não é próton mais nêutron? E qual que é a massa que está saindo aqui desse átomo formado? 2 mais 2, 4. Entrou massa 3, saiu massa 4. Então, quando a massa aumenta, qual que é o nome da reação? É fusão nuclear. Então, fissão não é, e tem a besteira, fusão nuclear, e no esquema a esfera mais escura representa nêutron, não. Fusão nuclear e as esferas mais escuras representam os prótons. Está certinho? Então é casa mesmo. Fissão, não, então besteira é casa mesmo. Eita, esse exercício é gigante, maravilhoso. Dá uma lida nele aí, eu vou ler aqui também, você já... Para o vídeo, você acompanha a resolução. Bom, maravilhoso. O cara tá falando aí da bomba dele, falou no texto aqui, ó. 3 metros de comprimento, 4,4 toneladas. Deixa eu ver aqui a informação que ele deu. Aqui, ó, fissão nuclear do urânio. Ele está falando da fissão nuclear do urânio. Então, vamos interpretar aí. A explosão da bomba mencionada no texto item A ocorre a partir da desintegração espontânea do núcleo de urânio. Maravilhoso, não é espontâneo o negócio. Se fosse espontâneo, a bomba detonava dentro do avião. Porque para a reação começar, você tem que jogar um nêutron. Aí começa a reação em cadeia. Você tem que dar o tiro inicial, fazer o bombardeamento inicial com o nêutron. Né? B. Ocorre devido à desintegração do núcleo de urânio em núcleos mais leves, a partir do bombardeamento com nêutrons, liberando uma enorme quantidade de energia. Esse ataque é considerado um símbolo do final da Segunda Guerra Mundial. Então é B mesmo, está bem explicadinho aí, maravilhoso. Ó. A resposta é B. Estou só vendo aqui as outras alternativas.
Ah, esse item D está certo, mas é um problema de história, ela é maravilhosa, olha aí. Ocorre devido à desintegração do núcleo de urânio, legal, em núcleos mais leves a partir do bombardeamento de nêutrons, tá joia? Liberando uma enorme quantidade de energia. Este ataque causou perplexidade por ser desferido contra o país que havia permanecido neutro na Segunda Guerra Mundial. O Japão, ele não era neutro, né, maravilhoso? Ele atacou a base de Pearl Harbor lá, né? Então, aí é um problema interdisciplinar de história com química, legal. Então, bem mesmo, maravilhoso. Agora vamos fazer uns cálculos aqui. Ó, do Enem, essa é mais tranquila, a outra é mais trabalhosa, o próximo exercício maravilhoso. Olha lá. A obtenção de energia por meio de fissão nuclear é muito superior quando comparada à combustão da gasolina. O calor liberado na fissão do urânio 235 é 8 vezes 10 a décima joule por grama de urânio. E na gasolina é 5 vezes 10 a quarta joule por grama de gasolina. A massa de gasolina necessária para obter a mesma energia na fissão de 1 kg de urânio. As duas regrinhas de 3 resolvem esse exercício, né? Maravilhoso. Vamos ler aqui a energia do urânio, ó. Então, 1 grama de urânio, maravilhoso, libera 8 vezes 10 a décima joule. A gente vai reagir 1 kg de urânio, é urânio, hein? 1 kg, 1000 gramas, 10 a terceira. Então, na reação de 10 a terceira gramas de urânio, qual que é a energia produzida? Multiplicando em cruz aqui, fica 10 a décima vezes 10 a terceira, 10 a 13, né, maravilhoso? Agora eu quero saber qual que é a massa de gasolina que produz essa energia aqui, ó. Vou ler a energia da gasolina, o calor de combustão da gasolina. Então estou lendo aqui, cada 1 grama de gasolina libera 5 vezes 10 a quarta joules. Eu quero saber qual que é a massa de gasolina que libera a energia do urânio. Então qual a massa de gasolina que libera 8 vezes 10 a 13? Multiplicando em cruz aí, maravilhoso, vai ficar 8 vezes 10 a 13 vezes 1, dividido pelo cara que está na diagonal do x, que é 5 vezes 10 a quarta. 8 dividido por 5 é 1,6, maravilhoso. Deixa eu assumir essa faixinha aí. Aí fica 10 a terceira sobre 10 a quarta, subtrai os expoentes, fica 10 a nona. 1,6 vezes 10 a nona gramas de gasolina. Ele quer a ordem de grandeza. A ordem de grandeza é só a potência de 10. Então é 10 a nona que dá a alternativa E. Beleza. Eita, maravilhoso. Esse exercício 5 ele é trabalhoso. Imagina numa prova. É que essa prova aí é teste, né? E a prova teste você não tem muito tempo e algumas contas ruins. Aqui faltou, maravilhoso, eu não vi. Deixa eu dar uma hidratadinha aqui na garganta, maravilhoso. A gente precisa daquela equação da relatividade, energia, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Tem vestibular que fornece essa equação, mas é obrigação nossa saber, viu, maravilhoso? É que nem calor Q, MC delta T, energia, massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Cuidado com essas equações, a equação do Clapeyron, PV-NRT. Bom, então para o vídeo, tenta fazer, eu já vou começar a resolver aqui. No núcleo das estrelas, como o Sol, a energia é produzida pela fusão de átomos de hidrogênio e hélio, em que 4 prótons se fundem em uma partícula alfa, liberando 2 prótons. 2 nêutrons em energia, conforme a equação. Tá aí. Onde é pósitron, vem um neutrino. Sabes que a massa atômica do hidrogênio, a massa do hélio, uma unidade de massa atômica, está aqui, ó, maravilhoso, equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. Desprezando-se as contribuições dos pósitrons e neutrinos, mantendo-se a conservação de energia nesse processo, a energia liberada em cada reação de conversão de hidrogênio e hélio em joules. Então aqui a gente está com o problema do sistema internacional, maravilhoso. Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então toma cuidado, isso aqui é sistema internacional, é física. A unidade de massa é quilograma, a unidade de velocidade é metro por segundo, a unidade de energia é joule. Por que essa reação de fusão nuclear maravilhosa, ela produz tanta energia? Porque eu tenho a contração da matéria. Parte da massa vai virar energia. Então a massa final é menor que a massa inicial. Vamos calcular então? Primeiro, eu vou converter a massa do hidrogênio para quilograma. Olha a massa do hidrogênio, 1,0078 U
Eu multipliquei pelo nosso fator de conversão, maravilhoso. Ó, um U ele deu no enunciado equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. É só multiplicar pelo fator de conversão. Corta o U de cima ou o de baixo, ó, sobra a unidade de quilograma. 1,0078 vezes 1,66, maravilhoso. 1,673, 10 a menos 27. Está aí, ó. Essa é a massa do hidrogênio em quilogramas. Agora vamos converter a massa do hélio para quilograma. É multiplicar pelo fator de conversão. Pega a massa do hélio, 4,0026 U, e multiplica. 1U equivale a 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. Cancela o U de cima ou de baixo, sobra a unidade de quilograma. Olha quanto é que dá, maravilhoso. 4,0026 vezes 1,66, eu fui até 3 casas, né, depois da dele. 6,644 vezes 10 a menos 27. Então, maravilhoso, a massa vai diminuir. Vamos calcular a variação de massa. A variação de massa é a seguinte. Você vai pegar 4 átomos de hidrogênio, a massa de 4 átomos de hidrogênio, e vai subtrair a massa de um átomo de hélio. Porque entrou 4 e saiu 1, né? Então, é 4 átomos de hidrogênio menos 1 hélio. Eu peguei a massa do hidrogênio e multipliquei por 4, 1,673 vezes 4, 6,692, 10 a menos 27. Menos um átomo de hélio, está aqui, 6,644. Essa diferença aqui, maravilhosa, deu 0,048, 10 a menos 27. Agora vamos para a equação lá da relatividade, ó, energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então a massa, maravilhosa, esse número aqui, ó, eu já passei para a notação científica, a vírgula eu corri para a direita. Ó. Quantas casas? 1, 2. Eu gosto de falar assim, maravilhoso. Quando a vírgula corre para a esquerda, o expoente aumenta. Correu para a direita, diminui. Não fica falando esquerda aumenta, direita diminui, que você vai acabar invertendo. Quando você tem que decorar duas coisas, decora uma. Decora assim, esquerda aumenta. Então foi para a direita, ao contrário, diminui. Aqui, maravilhoso. Eu corri 2 casas para a direita, diminui 2 unidades. Menos 27, menos 2. Aqui vai dar menos 29. 27, 28, 29. Legal. E aqui a velocidade da luz ao quadrado, que o cara deu aí, ó, 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. Então, olha a nossa energia maravilhosa. 4,8 aqui dá 10 a menos 29. 3 vezes 10 a oitava ao quadrado, maravilhoso, é 9 vezes 10 a 16. 4,8 vezes 9 é 43,2. Menos 29 mais 16 a menos 13. Deixa eu tomar minha água aqui, maravilhoso. Já estamos terminando a aulinha. Então tá aqui, maravilhoso. Agora eu vou passar esse cara aqui para notação científica. 43 em notação científica é 4,3. Notação científica, maravilhoso, é um número diferente de zero na frente da vírgula. Ó. A vírgula correu para a esquerda. Correr para a esquerda, quando corre para a esquerda, aumenta. Aumenta é somar. Eu corri uma casa para a esquerda, então vamos somar 1. Menos 13 mais 1 dá menos 12, ó, que é aproximadamente a alternativa aí, ó, 4,27, 10 a menos 12. Não tem dúvida, o resto está bem diferente. Legal. Olha esse exercício 6 aí. Bom, o cara está dando o esquema aqui, ó. Ele está falando composição do urânio, ó. Urânio 238, 99,3. Urânio 235, 0,7. Esse daqui, ó, é o urânio natural. Maravilhoso. Esse lado é o urânio natural. Aqui, ó, então o urânio natural, ele tem 99,3%, que eu cortei parte do texto do exercício, viu, maravilhoso? O urânio natural tem 99,3% de urânio 238 e 0,7% de urânio 235. É o 235 que é usado em usina termonuclear e bomba atômica. Aí ele fala, urânio combustível tem... Então tá aqui 0,7% de urânio combustível, urânio 235 é combustível. Bom, ele deu essa tabelinha para a gente interpretar. O que ele está pedindo aqui do lado? Determine a massa atômica do urânio na amostra natural e na amostra enriquecida a 5%. Então é isso daí. Maravilhoso.
O método é assim, o urânio natural, ele tem então 99,3% de 238 e 0,7% de 235. Você reage o urânio com flúor e forma o hexafluoreto de urânio, que é um gás maravilhoso. Aí você tem a centrífuga, que tem vários poros, que ela gira em alta velocidade. Aí, maravilhoso, o urânio 235, o hexafluoreto de urânio 235 é mais rápido que o urânio 238. Então você vai aplicando várias efusões e através da velocidade de efusão você promove o enriquecimento de urânio, que o urânio 235 é mais rápido que o 238. Então na primeira passada vai aumentar a porcentagem de urânio 235 e diminuir a porcentagem de urânio 238. Até você chegar na concentração que interessa para a usina termonuclear e bomba atômica. Então, olha, ele pediu aí, vamos fazer essa conta, determine a massa atômica do urânio na amostra natural e na amostra enriquecida. É uma média ponderada, olha a fórmula aqui da média ponderada. Massa do primeiro, porcentagem do primeiro, massa do segundo, porcentagem do segundo, dividido por 100. Então, urânio natural, maravilhoso, ó, a porcentagem do primeiro é 99,3 vezes a massa do primeiro, 238. Então pega a porcentagem do primeiro átomo de urânio e multiplica pela massa do primeiro. Pega a porcentagem do segundo, que é 0,7, vezes 235, dividido por 100. Fazendo essa continha aí, olha quanto é que dá aqui, maravilhoso. A massa atômica, que é a média ponderada no urânio natural. Agora vamos fazer a mesma conta para o urânio enriquecido. O urânio enriquecido, maravilhoso, tem 5% de 235. Então tem 95% de 238. Ó. Enriquecido a 5%. Então 5% quer dizer 5% de 235, o restante é 238. Então pega a porcentagem do 238, que é 95, vezes a massa 238 mais a porcentagem do segundo urânio, que é 5, massa do segundo urânio, que é 235. Fazendo essa contita aí, maravilhosa, dá 237,85. Então aqui é do urânio natural, que tem apenas 0,7% de urânio 235, e essa é a massa do urânio enriquecido. Beleza. Então estamos parando aí, até a próxima aula maravilhosa. Valeu!